Meus amigos, compadre Marcos aqui com vocês novamente. Eu começo a aula confessando uma coisa. Eu acho horrível quando um professor começa a aula ou se coloca para ensinar e fala: "Eu não me responsabilizo pelo que será dito nesta aula", tá bom? Mas no nosso caso é necessário que eu diga, tá bom? Aula de plantas alucinógenas, botânica, etnobotânica e implicações legais. Eu não me responsabilizo pelo que será dito aqui. Tudo bem, e o que são as plantas alucinógenas? São aquelas que contêm princípios ativos capazes de provocar alteração significativa de, anote, percepção, consciência, humor e cognição, atuando sobre o sistema nervoso central, tá bom? Os princípios ativos são denominados de psicoativos, né? Os princípios ativos são denominados de psicoativos ou psicotrópicos, que é essa palavra que eu prefiro chamar de psicotrópico. Muito bem. Muitas das quais estão listadas como substâncias controladas ou proibidas pelas legislações nacionais e internacionais, e algumas delas nós falaremos aqui. Beleza? Aqui estão algumas das principais classes de compostos alucinógenos, classe, efeito e um exemplo da substância, né? Então, dentro da classe de alcaloides tropânicos, a gente vai ter aí o efeito de delírio, confusão e amnésia, como, por exemplo, a escopolamina e a atropina, que você provavelmente, se você for da área da saúde, já ouviu falar dessas duas substâncias aqui, né, que também são utilizadas em alguns fármacos, beleza? A atropina é um anticolinérgico, né, que vai limitar a ação da acetilcolina ali no sistema nervoso parasimpático. E aí a gente vai entrar nessa onda de delírios e... Enfim, vamos lá. Feniletilaminas, beleza? Aquelas que vão causar um estímulo sensorial e uma euforia, como por exemplo a mescalina. As triptaminas são aquelas que vão causar alucinações visuais e auditivas. Então, é aí o exemplo da substância DMT e da psilocibina. Psilocibina. Nossa, essa daqui deve ser brava, porque é pra falar o nome dela, né? Mas ótimo, DMT você já ouviu falar? Se você já ouviu falar, vou ficar de olho em você, beleza? DMT é a substância presente no chá da ayahuasca, que significa dimetiltriptamina, beleza? É um dos princípios ativos aí dos psicotrópicos da ayahuasca que vai trazer alucinações visuais, auditivas e é real. Não que eu tenha tomado, né? Claro, não que eu tenha tomado. Ok, canabidioides são aqueles que vão trazer um relaxamento, talvez um efeito de distorção temporal para a pessoa, né, na percepção aí. E a substância presente é o THC, tetrahidrocannabidiol. Não é? É preciso falar de qual planta essa substância é? Tudo bem, a planta vai estar aqui nesses desenhozinhos mais à frente. Beta-carbolinas causa a inibição da MAO, que é uma enzima, e potencializa ainda mais o TMT, ok? Beleza. Olha ela aí, a perigosa. Então vamos falar agora de algumas das principais espécies de plantas alucinógenas. Eu diria para você anotar se não fosse tão sugestivo, não é verdade? Mas vamos lá, espécie, nome comum, princípio ativo e origem do uso. Eu vou ler só as espécies que são fáceis de ler, mas vamos para o nome comum. Cipó mariri. Ayahuasca. Esta que está aqui na foto para vocês. Beleza? Armalina e armina. E também o DMT também está presente nela. Né, tem uso comum aí em rituais e xamanismo. A chacronas, que eu realmente nunca ouvi falar, graças a Deus, mas ela é utilizada dentro do que é chamado comumente de chá de ayahuasca. Beleza? Peyote é aquela da mescalina que nós já falamos anteriormente, tem uso cerimonial em povos do México, ok? Coca, que eu não sei se eu posso falar esse nome aqui no YouTube, mas que é um alcaloide, né? É um estimulante aí, não é lícito, tá bom? Então, esse é um estimulante, ele vai atuar no sistema nervoso simpático, beleza? Deixando um alerta. Tem a cannabis sativa, que é essa planta aqui,
que vai ter o princípio ativo do THC e tem um uso recreativo. Enfim, e tem o uso medicinal, né, que já tem algumas legalizações para ele. Ok. Tem essa outra planta, que é a chamada de trombeteira estramônio, que vai fornecer escopolamina e atropina, é alucinógeno, tóxico e alto risco de morte, justamente por depledar ali a ação da acetilcolina ah, nas conexões nervosas do sistema nervoso, ok? E por fim a muscarina, que é um fungo, né? Do qual vai ser retirado o ácido ibotênico e o muscimol, que não é exatamente uma planta, né? Mas é importante porque ela é utilizada em rituais nórdicos, foi utilizada. Mas essa daqui foi inclusive uma planta muito... É uma planta, um fungo, uma substância muito importante no estudo da fisiologia, né? Uma vez que hoje nós temos, inclusive, receptores, um dos receptores mais famosos do sistema nervoso é chamado de receptor muscarínico. E é chamado dessa maneira justamente por conta dessa planta, tá bom? Efeitos fisiológicos pode ter os efeitos de distorção de formas, cores e figuras geométricas, que são os efeitos visuais. Tem os efeitos auditivos, uns sons mais intensificados ou inexistentes e a pessoa acaba escutando. Os efeitos perceptivos de sensação de tempo, efeitos emocionais, no caso é a euforia, uma introspecção, ou medo, ou pânico, né, que depende da dose do contexto. Então, são coisas que, quando ditas juntos, parecem contraditórias, mas realmente é porque depende de cada uso. E também tem os efeitos físicos, náusea, sudorese, taquicardia, perda da coordenação motora. Beleza? Para quem ainda não conhece ayahuasca, meu Deus, eu não sei se deveria falar isso aqui, mas ótimo. Ela causa realmente essa dilatação de efeitos visuais, auditivos e da percepção até. De tal modo que eu já ouvi falar de pessoas cegas, totalmente cegas, né, que participaram dos rituais e tiveram a percepção da realidade ao redor dela dilatada de tal modo que conseguiram ir no banheiro sozinho, no banheiro dessas festas, ou desses rituais. Enfim, só uma curiosidade, né? Só uma curiosidade. Lembrando aí para vocês aí do nosso curso Redação Nota Máxima, que vai estar aqui também na descrição desse vídeo, acesse, dê uma olhadinha, talvez seja algo muito benéfico para você. A gente vai ter todas essas plantas também presentes em usos tradicionais e rituais, na Amazônia antes, América Central, em contextos religiosos, espirituais e terapêuticos, beleza? A gente vai ter o uso ritualístico da ayahuasca, que já é reconhecido por legislação brasileira. E aí a gente também pode entrar numa discussão de diferenciação do uso cultural e do uso recreativo, abusivo e criminal, mas não é o objetivo dessa aula aqui, beleza? Em relação à legislação, a gente tem no Brasil a lei de drogas, a gente tem algumas espécies que não são proibidas, mas os princípios ativos delas são proibidos ou controlados. A gente tem a questão da ayahuasca, como eu já falei, e em modo internacional, a gente tem a Convenção de Viena, então coisas, né, que já estão aí há bastante tempo, talvez precisem ser revistas e tal. Também tem algumas discussões desse tipo na ONU. Em relação às aplicações na perícia ambiental e criminal, a gente vai ter que se preocupar aí com as discussões em termos da identificação botânica e química de amostras vegetais nas preparações, né, com que eles são servidos, por assim dizer. A análise forense de locais de cultivo e clandestino, comparação entre material vegetal, lados toxicológicos, então é realmente fazer testes aí com sangue, urina, cabelo e sei lá mais o que. E também tá a par aí do relacionamento entre as espécies cultivadas e do tráfico internacional de entorpecentes, que é um grande problema para o Brasil e para o mundo. Ok, métodos de identificação científica, a gente vai ter a microscopia vegetal, né, que vai analisar ali caracteres foliares e anatômicos mais microscópicos, por assim dizer, realmente,
A questão da cromatografia, HPLC. Se você não sabe o que é HPLC, eu realmente te indico, dê uma pesquisadinha aqui no YouTube, veja a cromatografia acontecendo, como é que ela ocorre, tá bom? Porque esse é um método muito bom para a gente estar identificando aí os princípios ativos dessas plantas. ICMS aqui, não sei se é espectrometria de massas, pode ser também. Não, espectrometria de massas está aqui abaixo, me perdoe. Espectrometria de massas está aqui abaixo, que é um método ainda muito mais específico do que a cromatografia. Na verdade, os princípios têm que passar pela cromatografia para conseguir passar pela espectrometria de massas, né? Então também é algo aí bastante específico. Não sei se vai cair na nossa prova, mas olha, já caiu no Enem, né? E é muito, muito específico mesmo. Então, quem sabe? Em relação à análise de resíduos e extratos, né? Tem também a identificação por DNA barcode, identificação taxonômica precisa aí das plantas, e agentes botânicos específicos, tá bom? Como a detecção rápida de alcaloides com líquidos específicos ali, como o Dragendorf. Ok? Riscos e advertências, né? Quem sou eu para estar te dando advertências? Mas, olha, a gente tem que realmente discutir sobre essas coisas, né? Algumas plantas são naturais, mas são altamente tóxicas. Outras realmente misturam rituais com medicamentos e podem chegar a ser letais, né? Autocultivo, um negócio muito discutido aqui no Brasil. E essa questão de que a gente poderia, às vezes, dizer que o ritual não é livre, né? Ele realmente tem uma questão de pertencimento aí a um grupo religioso. Enfim, mas você é livre. Não tem muito o que discutir. Algumas são aqui algumas referências da nossa aula e eu te espero para a nossa próxima aula e te convido para acessar o link da redação nota máxima que está aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Continue nos acompanhando, por favor.